Fala galera, meu nome é Trina, como é que vocês estão aí? O vídeo de hoje tá muito interessante porque eu separei os melhores Brawlers pra vocês dominarem alguns mapas que estão na rotação do Brawl Stars hoje. Então eu vou mostrar quem tá brilhando, as opções mais usadas e aquele segredinho pra você não perder mais troféus. Bora pro vídeo. Mas antes de tudo, é claro, já deixa o seu like, se inscreve no canal, também comenta aqui se você concorda com essa lista que eu vou passar por aqui e se você também costuma jogar com esses Brawlers nesses mapas, beleza? Então, começando pelo FUT Brawl, dentro do mapa de Espiralada, a gente tem aqui algumas recomendações. Obviamente, eu separei o Globert, porque ele tem uma taxa de vitória atualmente muito considerável nesse mapa. Apesar de ele ter ali algumas barreiras, né, em relação às paredes, mas eu acho que as minhas maiores sugestões vão para Mina, com certeza. O Shade, por conta das paredes que tem ali no próprio mapa, né, e aí você pode usar isso a seu favor. Mas se você curte clássicos, você pode ter certeza que também o uso do Mortis, o Rico ou o Dyna seja também muito interessante, ok? Já que eles são escolhas mais populares. O Rico, obviamente, a gente tem a questão ali do ricocheteamento, dos tiros e etc. E isso pode ajudar muito, principalmente ali nas laterais. Seguindo aqui para o segundo mapa de FUT que eu selecionei, a gente tem o Bola na Orla. Nele, o jogo muda já um pouco. O Bola na Orla é um mapa que é um pouco mais fechado, eu diria. Porém, acredito que o Pierce, o Doug, o Trunk e até mesmo a Imis conseguem entregar sim dentro desse mapa. Apesar de ser um mapa um pouco mais fechado, eu coloquei o Pierce aqui porque ele é um dos Brawlers que tem uma taxa elevada também de vitórias dentro desse mapa. Pra ser sincera, eu gosto muito mesmo de jogar com a Imis nesses mapas. Apesar dela ter recebido um nerf recentemente, ela ainda assim tem um ótimo controle de distância e de área também. E fora que o Doug e o Trunk, eles conseguem carregar a bola na raça sem ganhar muito dano. Mas é óbvio que tudo depende do que o inimigo vai escolher e até mesmo o seu aliado. Acho que aqui também vale uma menção honrosa aos mais populares. Então aqui a gente consegue ver o Mortis novamente, o Rico, obviamente, pela questão do mapa ser um pouco mais fechado, e até mesmo nomes como o Frank e o Spike. Passando para o mapa do Pique Gema, eu selecionei então aqui dois mapas. A gente tem o primeiro, que seria o Arco Duplo. Acredito que a maior questão desse mapa é que ele tem muitos arbustos, e por isso acaba que muitas pessoas utilizam o Bo ou até mesmo a Tara. Isso por conta que ambos os personagens têm uma habilidade que dão visão ao time. Mas pra ser bem sincera, quando eu faço uso do Bo e da Tara nesses mapas, na verdade eu gosto de utilizar os outros acessórios e as outras habilidades que eles possuem. Então, por exemplo, no caso do Bo, eu prefiro 1000 vezes utilizar o recurso de paralisia nas bombas. E já com a Tara, eu gosto muito de fazer o uso das sombrinhas, justamente porque você consegue até mesmo despistar ali alguns inimigos. Além disso, aqui é bem comum o pessoal também fazer o uso da Imis. Ela é bem coringa, principalmente em relação à questão de controle de área, assim como eu disse no outro mapa. E por incrível que pareça, o Mortis também se torna muito popular nesse mapa aqui também. Mas use com parcimônia, porque a gente tem que tomar um leve cuidado por ser um mapa muito mais aberto. Fiquem espertos, porque vocês vão encontrar muito Spike, Edgar, Corvo por esse mapa. Então é como eu digo, a dica aqui é utilizar o Super da Tara para virar o jogo no final. E acertar aquele inimigo que tiver com todas as gemas. Para fechar os mapas de Pique Gema, a gente tem o segundo, que é o setor de armazenagem. Aqui a gente tem algumas paredes que são estratégicas. E por conta disso a gente consegue selecionar uma gama até que gigante de personagens para jogar nesse mapa. Principalmente personagens que têm médio alcance, em alguns casos dependendo até os que têm longo alcance, e em alguns casos, dependendo da combinação que você fizer com o seu time, personagens que são lançadores. Mas, se eu pudesse indicar personagens ideais para se jogar nesse mapa, eu colocaria provavelmente o Pierce, também inseriria aqui a Juju, além da Penny, a Janet ou até mesmo o Finks. Se eu for entrar na parte dos mais selecionados e mais populares na comunidade, a gente vai ter basicamente os que a gente já tinha falado. Imis, Morty, Spike e até mesmo o Bo
ele entra muito aqui na seleção desses mapas. Mas, se você não quiser ter erro e quiser seguir mais ou menos uma linha de racional, eu iria talvez em personagens com um médio alcance, como eu disse. Chegando no modo Knockout, já iniciamos com o mapa Rocha da Belle. Aqui é o paraíso dos lançadores. Grom e Sprout dominam essas barreiras. Além de, obviamente, a gente ter o Dyna, Barley, Barry e outros personagens, que são lançadores também. Porém, também é super interessante a gente fazer algumas jogadas com o Gray. O Rico, obviamente, entra numa boa zona de conforto aqui por conta das paredes. E o Edgar pode até tomar decisões importantes nesse jogo por conta da tendência de lançadores também. Mas se olharmos em relação à comunidade, a gente consegue ver muito uso de Mandy, Kit também, Miko, Mortis e até mesmo a Lume. Então a questão aqui é simples, é um ótimo mapa sim para lançadores, porém a gente pode ter muitos counters de personagens como esses que eu tinha citado. Bom, não dá para falar de Knockout sem citar o mapa Fênix Flamejante. Aqui a gente tem um mapa que é o paraíso dos atiradores. A dica aqui é, se você quer carregar o seu time, vá com personagens como, por exemplo, a Piper, o Brook, a Belle, por exemplo, também é uma boa escolha. A gente tem também a Nani, mas fica uma segunda dica aqui de ouro. Fiquem atentos aos arbustos nas laterais. Isso porque a gente pode ter muita incidência de pessoas selecionando, por exemplo, o Kit, o Edgar e até mesmo a Lily. Caso você selecione esses personagens que são mais de longo alcance, busque quebrar as paredes. Então, por exemplo, se você for de Brook, quebre as paredes com acessório. E até mesmo de Piper, utilize a sua ult para aproveitar, obviamente, para dar dano no inimigo e ao mesmo tempo destruir o mapa, para que você consiga ter mais visibilidade. Um outro nome muito frequente também nesse mapa que a gente encontra é a Mandy. Eu já trouxe a Mandy, por exemplo, no nosso vídeo de hipercargas, porque ela realmente é insana quando o assunto é atirar. É claro que você precisa da mira e etc, mas aí fica uma dica de um outro brawler que você consegue também fazer uso nesse mapa. Agora bora falar de caça-estrela. No primeiro mapa de caça-estrela eu selecionei o mapa Tocaia. Aqui a gente consegue perceber um mapa bem parecido com o estilo daqueles que eu falei anteriormente. Então a gente consegue fazer uso de novo de personagens de longo alcance. Por exemplo, a Mandy, como eu também já tinha citado. O Bo, pelo menos eu gosto muito de jogar com ele nesse mapa. O Brook também. O Byron. Ah, é muito comum a gente conseguir encontrar brawlers como, por exemplo, a Piper aqui também, o Coach. O segredo aqui é paciência. Não saia correndo, seja estratégico, já que você vai ter que utilizar brawlers que atiram um pouco mais longe e foca na sua mira, ok? Chegando então no nosso próximo mapa, a gente tem o Pelas Beiradas. Nesse mapa a gente vê que tem ali algumas formações de corredores, né? Seriam basicamente 3 corredores principais. E obviamente por conta desses corredores, você também poderia fazer o uso de snipers. Entretanto, eu queria também trazer mais algumas outras sugestões, como por exemplo, o uso do Kit, do Watson, além do Doug e a Jack, que pode ser interessante para você meio que matar o inimigo por trás da parede, sabe? Eu sei, um pouco ousado, mas, obviamente, se você quer ir no certo, mais uma vez, aqui os snipers, eles com certeza dominam. Mas a minha dica também principal aqui é não ande em linha reta nesse mapa, porque você não sabe se, por exemplo, uma Mandy pode estar no outro time e utilizar a ult e te acertar. Até porque, por ser um mapa de atiradores, você corre um grande risco de simplesmente encontrar uma Piper, uma Penny, por exemplo, que pode atirar em você e você consequentemente acertar o seu aliado, entre outros brawlers também que realizam esse tipo de estratégia. Claro que eu também não podia deixar de fora o Pierce, porque ele também tem altas taxas de vitórias nesse mapa. E agora, antes da gente seguir para o último modo de jogo aqui com os mapas, eu vou pedir que você se inscreva aqui no canal se você chegou até aqui, comenta o que você achou dessa lista, e principalmente deixa o seu like porque isso me ajuda muito nesse começo, ok? Seguindo então para a zona estratégica. O primeiro mapa que eu selecionei aqui foi o Armador.
O que a gente sabe de fato é que dentro da zona é crucial que o seu time, obviamente, fique dentro do círculo. Com isso, alguns jogadores utilizam de algumas estratégias para que isso aconteça. Bons personagens para conseguir se manter no jogo, acredito que sejam provavelmente ali o Doug e o Poco, que podem manter o Frank vivo até o final do jogo, se duvidar. Mas óbvio que a gente também tem personagens que podem exercer um certo controle ali na zona, como por exemplo a Imis e até mesmo o Sandy, o que impede que seu adversário entre na zona de forma simultânea. Agora, se você quiser realmente irritar o seu inimigo, uma outra opção pode ser o Tiki. Até porque você vai tacar várias bombas ali no meio e ele vai ser forçado a sair, perdendo a posição de captura. E para fechar a zona estratégica, a gente tem o mapa Evasão Fiscal. Esse mapa ele é bem específico e aqui eu acredito que o Barley ele brilha muito. Na verdade, os lançadores em geral. Como o Barley é um lançador que deixa poças de dano, ele consegue impedir que os inimigos sequer consigam pisar dentro da zona por muito tempo. Outro brawler que eu acho super interessante é a Penny, porque pelo fato do mapa ter algumas paredes, você consegue posicionar de forma estratégica o seu canhão. E nesse meio tempo, ele consegue dar dano no seu adversário. Mas se você quiser mobilidade, também uma outra opção que é bem interessante é o Chuck. Você pode espalhar ali os postes dele entre as duas zonas e meio que transitar muito rápido e manter a pressão no jogo em ambos os pontos. E claro que caso alguém mais desavisado utilize, por exemplo, atiradores de longo alcance ou algo nesse sentido, você também consegue utilizar o Miko, que é uma escolha perfeita para conseguir eliminar de vez essas pessoas do jogo, já que o Miko tem a facilidade de fugir desses inimigos, tanto transitar de um lado para o outro. E aí, qual desses brawlers é o seu favorito para subir troféus nessa rotação? Deixe nos comentários se eu acabei esquecendo algum por aqui. Ah, e eu trouxe somente alguns mapas nesse vídeo, mas se vocês quiserem eu posso até fazer uma parte 2, então também comenta se você acha que, enfim, eu posso trazer essa segunda parte, beleza? Valeu por assistir até aqui, galera, e até a próxima. Um beijo, falou!